Eu acho que a gente tem uma cultura de curto prazo, né? Isso porque a gente sempre convive com inflação, com juros, com instabilidades grandes macroeconômicas, com instabilidades políticas. A gente tem um regime democrático que troca o governo a cada 4 anos, né? Então, aquele que assume o poder quer entregar as coisas que prometeu nesse período, aí entra outro e desfaz o que o anterior fez. Então a gente não tem essa cultura. Você vê na China, por exemplo, o partido é sempre o mesmo. Os mandarins, as pessoas que mandam, são as mesmas, entendeu? E eles pensam 30, 50, 100 anos na frente. Quando eles falam de um projeto de bioceânica na América do Sul, ligando o Atlântico ao Pacífico, para eles é uma coisa concreta, para nós não é, entendeu? Então a gente precisaria ter um pouco mais de médio e longo prazo e um pouco mais de coordenação para pensar o futuro e para construir planos que funcionem. E a gente tem experiência disso. Quando a gente vê a ocupação agrícola no Centro-Oeste, quando a gente vê a Embrapa, foram todos projetos estratégicos, né? E a gente perdeu um pouco disso, sabe? Então eu acho assim que o agro brasileiro é global, é um dos mais importantes do mundo, somos o maior exportador de commodities, mas a gente tem hoje vulnerabilidades que a gente não conhecia nos fertilizantes, no óleo diesel, né? Na logística, na armazenagem, né? Então a gente precisaria pensar essas coisas de forma muito mais estratégica. Portanto, somos globais, mas não somos estratégicos. Olha, eu acho que lá atrás começou com o setor público. A Embrapa é uma criação pública. As universidades agrícolas, o treinamento de pessoas no exterior, principalmente lá nos Estados Unidos, que foi feito, o crédito rural que foi dado, os projetos de colonização, era muito público. Depois você pode ver que o setor privado tomou conta, né? Você tem 70 empresas aqui nessa feira que são inovadoras, empreendedoras privadas, né? E estão tentando fazer os seus negócios acontecerem, né? Então eu acho que o que a gente precisa hoje é de parceria público-privada de verdade. A gente tem muitas histórias bem-sucedidas no Brasil para olhar o médio e longo prazo e diminuir as nossas vulnerabilidades e aumentar a nossa competitividade e a sustentabilidade ao mesmo tempo. Porque eu acho que essa crise, né, é uma crise tão grande, tão forte, né, que está acontecendo, um mundo fragmentado e não mais globalizado, o livre comércio trocado pelo protecionismo, né, pela soberania. Você tem uma situação também que você tem guerras e conflitos acontecendo para todo lado. E quando a gente olha tudo isso, conforme eu comecei a palestra montando o cenário negro, né? Que é um pouco do que está acontecendo hoje, particularmente na safra que vai ser plantada, que a gente nem sabe se vai ter fertilizante, as margens vão ser super baixas, a logística vai ser super complicada. Então, é um cenário meio negro. Mas se a gente olhar pelo outro lado do copo, pelo lado da limonada e não do limão, a gente pode ver que se a gente se organizar, a gente pode sair dessa melhor do que qualquer outro país. Né? Por quê? Porque os outros países, quantos países hoje têm segurança alimentar garantida por produção? Né? A gente tem segurança alimentar aqui por falta de renda, mas a produção nossa é o maior excedente comercial agrícola do planeta. O Brasil tem o maior superávit comercial agrícola do planeta. Então, a gente pode ter um papel a cumprir em segurança alimentar. A gente tem um programa de bioenergia fantástico e começou na crise anterior de energia, que foi nos anos 70, quando faltou petróleo. E que os militares, naquela época era governo, os militares falaram, vamos fazer o pró-álcool, vamos transformar a cana em energia e vamos fazer o carro a álcool, vamos botar álcool em todos os postos, depois virou etanol. Né? Então, assim, eu acho que a gente teve essa visão correta. Né? A gente não pode falar, tudo aqui não funciona. Não, nós temos exemplos concretos no agro e na bioenergia de coisas que funcionaram. Nós temos exemplos concretos de coisas que não funcionaram. Fertilizante, deveríamos ter pensado mais estrategicamente. A questão de depender de diesel, de querosene, também está nos deixando numa enrascada. Não tem, mas se a gente for, a cada vez que tem uma crise como essa, não fazer nada e esperar a próxima, a gente não vai sair do lugar. Se hoje a gente está comprando 85% do que a gente precisa, daqui 10 anos vai ser 95%, se não tiver investimento. Eu acho que o Brasil, a gente deveria pegar esses temas que são essenciais
para o desenvolvimento do país. E é óbvio que eu não estou menosprezando segurança pública, educação, saúde. Tudo isso também é problema, tudo isso pode ser melhorado, principalmente em gestão. Eu estou olhando para um setor que é competitivo, que é global, que garante segurança alimentar no país e no mundo, mas que poderia fazer mais em algumas áreas. Eu acho que inovação é uma área que a gente precisa estar sempre olhando, não é mais a Embrapa. A Embrapa ainda é importante. Ela tem um papel histórico. Mas a inovação de verdade é essa que nós estamos vendo aqui nessa sala, entendeu? É assim, com empresas jovens, inovadoras, que se arriscam, que pegam capital para tentar fazer acontecer uma tecnologia. Eu acho que a gente deveria incentivar isso, sabe? E trabalhar nas questões de infraestrutura que estão ruins, trabalhar na questão de fertilizante que está ruim, né? E fazer as coisas. Eu não estou falando que a gente deveria dar um subsídio a uma indústria ineficiente de fertilizantes. Isso não vai dar certo. Mas a gente poderia encontrar formas de agilizar projetos privados, certo? Que às vezes levam 10, 15 anos só na burocracia. E isso dá para mexer, né? Mas você precisa ter gente com uma visão de estadista de longo prazo. A gente tinha só a soja, enfiou o milho junto com a soja, enfiou o etanol junto com o milho. E aí a gente agora tem o DDG que vai revolucionar a pecuária. Quer dizer, a gente passou a tirar proteína de um subproduto do etanol de milho na região do Brasil que mais precisa de alimento melhor para o gado. É espetacular, o maior rebanho bovino do mundo coincide com a produção de um subproduto proteico do milho que pode revolucionar a alimentação. Eu acho que a ameaça ela não é, porque ela é muito pequena perto da gente. E eles tiveram governos muito ruins, né, que destruíram a sua agricultura. A agricultura da Argentina até hoje é taxada na exportação, que a gente não é. Teve governos que fizeram de tudo para prejudicar a agricultura da Argentina, que sempre foi baseada numa terra extraordinária, que é a pampa úmida, etc. Agora, eu acho que com o Milei ela está recuperando um pouco do seu valor histórico, né? Quer dizer, ele tem se preocupado em fazer acordos comerciais, principalmente com os Estados Unidos, que a gente não está fazendo. Ele pode conseguir um acesso diferenciado, ele está tentando atrair capital. Até o Paraguai está fazendo um trabalho belíssimo hoje em água. Tem um presidente muito bom, empreendedor, né? Então, eu acho que a gente precisa, aqui no Brasil, de certa forma, olhar para a Argentina e para o Paraguai hoje e falar por que eles estão avançando mais que a gente nesse momento.